A cada dia que passa, surgem novas marcas de brush pens com diferentes tamanhos de pontas, formatos, cores e por aí vai. Então, no vídeo de hoje, eu vou testar aqui junto com você duas marcas de brush pens. Então, de um lado vão ser as Intensity da Bic e do outro as brush pens da Cis. Agora, antes de tudo, se você é nova por aqui, eu sou a Pamela De Bortoli, professora e artista de lettering já há muitos anos. Se você tá aqui é porque muito provavelmente você quer aprender a usar as brush pens, quer aprender a fazer lettering. Então eu quero te convidar a conhecer o meu curso completo de lettering. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Lá você vai aprender desde o básico até o avançado, como criar diferentes estilos de letras, técnicas, usar as brush pens e muito mais. Então aqui eu tenho as brush pens da Cis, essas aqui são da linha Dual Brush e as da Bic são as da linha Visa Aquarelle. E infelizmente eu não tenho um kit certinho com todas as cores dessas duas marcas, porque a Pamela do passado, quando estava arrumando as malas, arrumando as coisas para vir se mudar aqui para Itália, ela decidiu que não era necessário trazer todas as canetas que ela tinha no Brasil, então eu acabei escolhendo só algumas cores e eu não trouxe todas elas e infelizmente não dá um kitzinho certo com todas as cores bem certinhas para mostrar para vocês. Mas é isso, paciência. O kit dessas canetas aqui da Bic, elas vêm com 10 cores e no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, ele custa R$ 29,90, então dá mais ou menos R$ 2,99 cada caneta. Já o kit da Cis, da linha Dual Brush, que são as mesmas que eu tô mostrando aqui, então um lado ela tem a ponta pincel e no outro é uma ponta rígida. O kit então vem com 6 cores e ele tá custando R$ 40,90, que dá em média então R$ 6,80 cada caneta. Então eu vou começar mostrando as da Bic. Eu tenho aqui 7 cores e como eu comentei antes, o kit vem com 10. E a ponta brush dessa aqui, ela é de feltro e ela tem essa ponta que parece bastante a de um pincel. Então, ela inicia mais grossa, o meio continua grosso e só a pontinha aqui fica mais fina. Então, a ponta é bem parecida com a de um pincel. E do outro lado, eu tenho aqui as brushes da Cis, da linha Dual Brush. E eu separei aqui 6 cores, eu tenho mais, mas eu vou mostrar só essas. E elas são dessa linha Dual Brush porque em um dos lados ela tem a ponta pincel e no outro ela tem esse estilo de ponta aqui, que é uma ponta rígida bem parecida com uma canetinha. E a ideia dessas canetas é que você tem, então, duas canetas em uma só. Então, tem uma caneta brush e uma caneta mais fina para fazer outros detalhes na arte. E agora, então, fazendo uma comparação entre as pontas, dá para ver bem que a ponta de feltro da Cis, ela tem um formato mais triangular, então ela inicia mais grossa e ela vai afinando até ter uma ponta bem fininha. E a da Bic, como eu mostrei antes, ela parece muito mais um pincel. E acabei de pesquisar agora na Amazon Brasil e eu vi que a Cis também tem a versão das brush pens simples, então apenas com a ponta brush. E tá custando no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo R$ 27,93 e é um kit com 6 cores, então daria uns R$ 4,65 cada caneta. Então agora eu vou testar aqui todas as canetas que eu tenho. Infelizmente eu não tenho as cores bem certinhas, mas vai dar tudo certo. Então no lado esquerdo eu vou testar as da Cis e no lado direito as da Bic. Então aqui os testes com as cores que eu tenho, pode ver que as duas marcas são bem pigmentadas e a gente pode então comparar que são as cores iguais, é o amarelo, o laranja e o azul claro. Pode ver que o azul claro aqui da Bic, ele é mais clarinho comparando com esse da Cis. Aqui até o da Cis eu fiz o teste com um azul forte, que seria esse, e o azul claro. Pode ver que aqui no papel eles ficam muito parecidos. Aqui na embalagem, na tampinha da caneta, tem uma diferença bem grande. Mas no papel eles ficam bem parecidos. O laranja da Bic, ele tem uma cor um pouquinho mais neon
Já o da Cis é uma cor mais escura. O da Cis, na minha opinião, ele é mais bonitinho, porque ele não fica assim tão vibrante. E o amarelo também, o da Bic, ele fica com uma cor um pouquinho mais neon, e o da Cis um pouquinho mais escuro. O preto não tem o da Cis, mas o da Bic, ele não fica bem pretinho, ele fica tipo um preto mais chumbo, puxa um pouquinho mais pro cinza do que pro um preto mesmo. E agora sobre as pontas, eu gosto mais das da Bic, porque ela tem a ponta mais macia comparando com as da Cis, mas não é uma ponta mole que vai te dificultar na hora de fazer os movimentos da técnica. Ela é macia, mas que ajuda e que facilita na hora de fazer o traço fino e o traço grosso. E também uma outra coisa que eu prefiro mais as da Bic é que o corpinho delas é mais grosso do que os da Cis, então quando a gente está segurando ela na mão, ela fica melhor, fica mais confortável de escrever com ela do que com essa aqui, que tem o corpinho mais fino. E sobre a ponta, então, das da Cis, ela tem a ponta um pouquinho mais rígida, então a gente precisa aplicar um pouquinho mais de pressão na caneta contra o papel para fazer os traços grossos, mas não é uma diferença assim tão grande, tão gritante, comparando com as da Bic. E uma outra coisa aqui sobre as da Cis é que ela tem essa pontinha bem fininha, pode ver aqui que a ponta brush ela termina bem fininha, quase uma agulha. E isso faz com que essa ponta estrague mais fácil do que as da Bic, que ela termina com a ponta um pouquinho mais grossa, então as da Cis tem que tomar um cuidado maior. E eu nem vou falar aqui no vídeo sobre o lado fino aqui das canetas da Cis, porque as da Bic não tem, então eu vou só comparar mesmo a ponta brush. Eu não poderia gravar um vídeo sobre brush pens e não ensinar o jeito correto da gente segurar a caneta, porque se segurarmos ela do jeito errado, a ponta vai acabar estragando super rápido, ficando felpuda, deixando os traços todos irregulares. Então, eu vou começar mostrando com uma caneta esferográfica. Quando eu tô usando uma caneta esferográfica, eu sempre seguro ela próxima da ponta para escrever mais rápido, fazer as letras, fazer algo rápido. Quando a gente tá usando uma brush pen, a gente não pode segurar ela como a gente segura a caneta esferográfica. Então, se a gente segurar a nossa brush com a mão próxima da ponta, o que vai acontecer com a ponta? Quando a gente aplicar pressão para fazer o traço grosso, a ponta vai se dobrar como um L, e aí toda vez que a gente aplicar pressão, a ponta vai se dobrar e vai acabar danificando o feltro da ponta, vai ficar tudo felpudo, todo errado. Então, o jeito certo é segurar a caneta longe da ponta, então pode ver que a minha mão tá bem longe, não tá aqui, ela tá bem aqui atrás. Também não é para exagerar de segurar super atrás, não. É mais ou menos aqui, sei lá, uns 3 dedos da ponta. E aí, desse jeito, a gente consegue fazer com mais fluidez os traços, sem fazer com que a ponta dobre. Então, os traços finos são de baixo para cima, eu vou só colocar a pontinha da caneta no papel, bem de leve, sem colocar pressão. E aí, o traço grosso é de cima para baixo, então, eu vou colocar pressão, mas não é uma pressão exagerada, é só um pouquinho mais. Pode ver que a ponta da caneta não tá se dobrando desse jeito. E essa regra de como segurar a caneta, claro que ela vale também para as da Cis. Como eu falei antes que elas são um pouquinho mais delicadas, é essa mesma coisa. A gente vai segurar ela mais longe da ponta, então põe ali uns 3 dedos de novo, do início aqui da parte de plástico da caneta, então 3 dedos. E aí, mesma coisa quando a gente for escrever alguma palavra usando ela. Então, segura ela longe da ponta. E aí, desse jeito, a gente não vai forçar a ponta dela. É mais fácil até pra gente ver o formato da letra, seguir um padrão nas letras, um padrão na grossura da parte grossa. Tell me when to begin. 'Cause every time we leave, I'm longing back to the place where the lights go down. Just you and I leaving out the rest. A única diferença aqui na hora de fazer as letras é que, como eu comentei antes, as da Cis, elas são um pouquinho mais difíceis de fazer o traço fino, porque a ponta
dela é bem fininha. A gente tem que ter um pouco mais de controle na hora de seguir com o traço fino, porque se a gente aplicar uma pressãozinha a mais, ele já vai ficar muito grosso. Então, tem que só tomar cuidado, mas também é questão de prática. Se você já tem as canetas da CIS, pode praticar com calma, que é só pegar o jeito de usar elas que vai dar super certo também. E vamos lá para as conclusões finais, e essas duas marcas são canetas ótimas. Desde quando eu tive a ideia de gravar esse vídeo, eu sabia que ia ser difícil comparar elas, porque elas são as minhas brush pens favoritas. Mas como eu, Pamela, sou mão de vaca, se hoje eu quisesse comprar um kit de brush pens para praticar, eu iria sem dúvida nas da Bic, porque vem mais canetas, é mais barata e também é sempre essas que eu indico para as minhas alunas, ou quando alguém me manda uma mensagem pedindo qual é o melhor brush pen para iniciar na caligrafia com brush pen, é sempre as da Bic que eu indico. Bom, eu tentei aqui no vídeo falar e mostrar as similaridades de cada uma delas, as diferenças, para que você pudesse escolher a que é melhor para você. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil. E agora, se você já tem brush pens aí na sua casa, ou talvez você vai comprar, eu indico antes você assistir esse vídeo aqui, onde eu falo sobre 7 erros comuns usando a brush pen. E se você cometer alguns desses erros, eles podem custar a vida útil da sua caneta, estragando elas muito rápido. Então, para assistir é só clicar aqui.